O ciclo anual de conferências Rotas e Paisagens da Língua Portuguesa, que aqui hoje inauguramos, com o Japão como país convidado, pretende ser mais um contributo para o debate e a reflexão sobre as questões geoestratégicas relacionadas com a promoção da língua portuguesa no mundo, nas suas diversas vertentes, cultural, educativa, mas também económica. Impõe-se, contudo, a pergunta: mas porquê o Japão? Da minha língua vê-se o mar, escreveu em 1991 Virgílio Ferreira, para evocar a dimensão universal da língua portuguesa. Podíamos falar do Japão como observador associado da CPLP. Porém, preferimos falar do Japão como o lugar mais longínquo que a voz portuguesa alcançou. Visto a partir da língua, o mar de que falava Virgílio Ferreira tende a tornar-se, de modo inexorável, rota de encontro com outras vozes, rota de comércio onde se trocam produtos, mas também mundividências. Talvez a melhor forma, ainda hoje, no século XXI, de promover a paz entre os povos. Rota do Cabo, da Índia, do Japão, esse último itinerário de espanto, esse distante arquipélago de poesia que queremos em diálogo cada vez mais próximo com a voz lusa. A todos, neste dia, uma boa conferência. Muito obrigado. Aproveito para manifestar o meu profundo agradecimento ao Sr. Presidente Professor Orlando Pereira pela visão e determinação em realizar uma conferência em Portugal com estas características. A adesão do Japão à CPLP como observador associado foi aprovado em julho de 2014. A vontade do Japão de participar na CPLP como observador foi manifestada pelo primeiro-ministro do Japão, Sr. Shinzo Abe, durante a sua visita a Portugal, em maio de 2014. Só 2 meses depois, graças ao apoio de Portugal e de todos os outros membros da CPLP, o Japão conseguiu obter o seu estatuto atual por ocasião da Conferência de Chefes de Estado realizada em Timor-Leste. Como já todos sabem, o Japão e Portugal têm uma longa história de amizade e que foram os portugueses que, ao chegarem ao Japão em 1543, construíram o primeiro contato com a Europa. Além da espingarda, os portugueses introduziram vários produtos europeus no Japão. Alguns desses produtos foram adaptados pela terminologia japonesa. Por isso, hoje em dia, há cerca de 300 palavras japonesas cuja origem é a língua portuguesa. Por outro lado, dentro da língua portuguesa existem algumas palavras vindas do Japão, tais como byombo e katana. O Japão e Portugal têm continuado alto intercâmbio, nomeadamente ao nível linguístico. Ao mesmo tempo, o Japão tem construído boas relações com o Brasil, Timor-Leste e com outros países africanos, membros da CPLP.
Como observador associado da CPLP, o Japão vai aprofundar as relações de cooperação com os países membros ao nível político, econômico, cultural e também linguístico. Como exemplo, em setembro de 2015, o Grupo Parlamentar de Amizade Japão-CPLP foi criado na Assembleia Japonesa. O interesse do Japão nos países da CPLP é cada vez mais elevado. Esta iniciativa é muito oportuna, sobretudo no seguimento da aprovação do Estatuto do Japão como país observador associado da CPLP em julho de 2014. A realização de iniciativa como esta, que hoje presenciou, reforça e complementa a importância de cooperarmos em diversos níveis e é, sem dúvida, bom estímulo para criar novos pontos entre os nossos países. Nesta reunião, o tema de reflexão é a estratégia e o plano da ação do Japão na CPLP. Relembrando esta longa história, espero que a conferência venha abrir novos caminhos para um futuro ainda mais longo e próspero de amizade e intercâmbio cultural. Muito obrigado. Esta audiência, uma breve apresentação sobre a ação da CPLP para a projeção internacional do espaço da língua portuguesa e deixo já aqui uma pequena referência dizendo que a CPLP tem de facto um vasto leque de ação e eu vou concentrar a minha apresentação naquela que é a ação em prol da projeção internacional da língua portuguesa e a relação com os observadores associados, em particular nesta matéria. Sendo assim, gostaria de dar início à apresentação. Dizer então que a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, foi constituída em 17 de julho de 1996. Aos Estados fundadores esteve patente o espírito de fidelidade e vocação da vontade dos povos no respeito à igualdade soberana dos Estados para a integração dos países de língua portuguesa que partilham também um património cultural e um património linguístico e histórico, se juntarem a esta plataforma multicontinental que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Nós somos, portanto, uma comunidade pluricontinental, como podem ver. Nós temos aos países membros, aos Estados-membros, juntam-se também os observadores associados. Os princípios orientadores da CPLP são, sem dúvida, destacaria o primado da paz, da democracia, o Estado de Direito, dos direitos humanos e da justiça social e a promoção do desenvolvimento, bem como da cooperação mutuamente vantajosas. Os eixos da ação da CPLP são fundados em 3 grandes pilares. A concertação político-diplomática é, sem dúvida, o mais visível no âmbito da concertação internacional. A cooperação em todos os domínios, como já foi referido aqui pela Embaixada do Japão, e muito bem. Portanto, o nosso leque de ação é bastante vasto. Vai desde educação, saúde, ciência, tecnologia, defesa, agricultura, comunicações, justiça, segurança pública e defesa, cultura e também o comércio, que
que tem vindo a ser ultimamente um foco muito grande da atenção dos nossos Estados-membros, dos nossos observadores associados, inclusivamente com a realização do primeiro Fórum Económico Global da CPLP, que terá lugar em 25, 26 e 27 de fevereiro em Delhi, precisamente, com um grande enfoque nas relações com a região Ásia-Pacífico. E temos também o terceiro eixo aqui, o terceiro pilar da CPLP, que é exatamente a promoção e difusão da língua portuguesa. E é este o pilar que une primariamente os Estados-membros da CPLP e os observadores associados. Ao Secretariado Executivo, que é quem eu aqui represento, cabe a execução das decisões dos órgãos estatutários da CPLP. Portanto, cabe-nos a nós implementar aquelas que são as decisões, as vontades manifestadas pelos Estados-membros da CPLP. A CPLP é, sem dúvida, um grande espaço de atração, e isto é visível não só pelo alargamento que temos tido. Houve dois alargamentos, um muito natural, muito orgânico, eu diria, com a adesão do Timor-Leste após a independência e, muito recentemente, em 2014, com a adesão da Guiné Equatorial. É, sem dúvida, um espaço que abrange também espaços regionais, e espaços regionais que têm como grande elo a cooperação económica, e aqui vemos que a CPLP tem uma relevância global, tem uma relevância em vários setores, e o setor económico é, sem dúvida, um polo de atração. É uma organização singular exatamente por unir Estados que não têm fronteiras, portanto, não são Estados contíguos, são Estados que cada um tem os seus vizinhos. Não há Estados vizinhos na CPLP, e é, sem dúvida, transcontinental, geograficamente descontinuada, cruza diversas latitudes e longitudes, interliga 4 continentes e percorre 3 oceanos. Há um grande repositório, é um grande repositório de recursos, nomeadamente humanos, marinhos, energéticos, minerais, agrícolas, pescatórios, alimentares e portuários, como já foi aqui também referenciado pela própria audiência e pela Embaixada do Japão. Com a Cimeira de Dili, em 2014, esta projeção crescente da língua portuguesa e do espaço da CPLP foi finalmente visível, conforme eu já havia dito. Nós, neste momento, temos 9 Estados-membros e temos 6 observadores associados: a Geórgia, o Japão, a Namíbia e a Turquia, que entraram em 2014, e também o Senegal e a Maurícia, que já faziam parte já integravam a CPLP como observadores associados. Eu gostaria agora de fazer convosco uma breve incursão sobre aquilo que é o Estatuto do Observador Associado. Portanto, desde 1998 que havia esta preocupação por parte dos Estados-membros da CPLP em dotar a organização de um mecanismo, de uma figura jurídica que pudesse aproximar outros espaços geográficos, outros países que não cumprindo os requisitos para formalmente fazer uma candidatura para Estado de pleno direito, pudessem colaborar mais proximamente e estrategicamente com a CPLP. E, portanto, esta adesão para um estatuto de observador associado ligava primeiramente então a questão linguística, a proximidade linguística e também a proximidade cultural e das trocas comerciais e da cooperação política. Portanto, desde 1998 que havia esta preocupação e em 2005 é finalmente criado o Estatuto do Observador Associado para os Estados, organizações internacionais. É também criado o Estatuto do Observador Consultivo, desta feita direcionado para as organizações da sociedade civil. Também, no âmbito deste Estatuto, a CPLP tem vindo a ser reconhecida enquanto polo de atração. Cada vez mais, a CPLP é procurada por organizações da sociedade civil dos Estados-membros da CPLP e são organizações com várias missões, portanto, umas
desde logo a missão portuguesa. O tema que hoje irei apresentar é o Japão e CPLP. Após uma breve apresentação sobre o Japão, começarei por falar sobre as relações bilaterais com Portugal, centrando o resto do discurso nas relações entre o Japão e os restantes países da comunidade dos países de língua portuguesa. Apresentarei as principais contribuições sobre uma aproximação estratégica do Japão à CPLP, ou seja, por que o Japão se quer e deve relacionar com a CPLP. E, por último, apresentarei os planos do Japão para aprofundar as relações entre ambos e quais as medidas concretas a tomar. Então, vamos começar. O Japão. Há alguém aqui que já tenha visitado o Japão? Muito obrigada. O Japão é um dos países da Ásia situado no Extremo Oriente e está a uma distância de cerca de 11.000 km de Portugal. E tal como Portugal, usufrui de 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. A sua área total é de 377.972 km², de superfície, cuja dimensão é mais ou menos igual à da Alemanha ou da Finlândia, o que corresponde a cerca de 41 Portugueses. Quanto à população, o Japão atualmente é o 10º país mais populoso do mundo, com 126.942.000 habitantes. Tóquio, a capital do país, tem uma população de 3.500.000, cerca de 3 milhões de habitantes a mais que em Portugal. Relativamente à economia, o produto interno bruto do Japão em 2014 foi de 4 bilhões de dólares norte-americanos, situando o Japão em terceiro lugar nas maiores economias do mundo. Passemos então para as relações entre Portugal e o Japão. Portugal e o Japão têm uma relação histórica que remonta ao ano de 1543, quando navegadores portugueses desembarcaram na costa japonesa. Esse ano é muito importante para o Japão, pois marca o início das relações com o Ocidente que tiveram início com os portugueses. Já agora, alguém sabe como se chamam os seguintes produtos em japonês? Então, sim, e são copo, botão e pão. E para além destes, existem várias outras palavras japonesas cuja origem é portuguesa. Por outro lado, também existem as palavras portuguesas cuja origem é japonesa, tais como biombo. E estes artigos são símbolos da nossa história comum e amizade iniciada há quase 5 séculos atrás. Com o tempo, o contato entre ambos os povos influenciaram vários aspectos da língua e cultura japonesas. É com prazer que vos informo que esse contato se mantém. Atualmente, os japoneses a morar em Portugal contam-se em 549. E, por seu turno, os portugueses a residir no Japão em 785. Em 2013, mais de 78.000 japoneses viajaram para Portugal e mais de 14.000 portugueses visitaram o Japão. Da nossa parte, esperamos que estes números aumentem mais. Do ponto de vista econômico, os dados mais recentes indicam que o valor da importação de Portugal para o Japão em 2014 são 35.200 milhões de ienes, que corresponde a 270 milhões de euros. Por outro lado, o valor da exportação do Japão para Portugal ficou 39.100 milhões de ienes no mesmo ano, significa 300 milhões de euros. O investimento do Japão em Portugal é cerca de 3.200 milhões. Neste momento,
65 empresas japonesas estão cá instaladas em Portugal e 3 empresas portuguesas têm as suas atividades no Japão. Assim, em vastas áreas tais como cultura, história e economia, a nossa relação bilateral desde 1543 até hoje é sempre fortuna. Portugal é um dos países mais importantes para o Japão. Agora passaremos o assunto para a CPLP. Bem como Portugal, o Japão tem desenvolvido as boas relações com os países membros da CPLP. Vamos olhar para as relações entre o Japão e o Brasil. Em 1895, o Japão e o Brasil firmaram o Tratado de Amizade de Comércio e Navegação, dando assim início às relações diplomáticas entre estas duas nações. E em 1908, o primeiro navio da imigração para o Brasil, Casatomaru, partiu do Japão com 781 japoneses. Desde então e até hoje, a mobilidade de pessoas entre os dois países não mais parou. De acordo com o censo demográfico realizado pelo Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, em 1988, a população de imigrantes e descendentes japoneses no Brasil foi de 1.600.000. Este número tem vindo a aumentar e, atualmente, é considerado que cerca de 1.900.000 imigrantes descendentes dos japoneses estejam no Brasil. Perante estes números, o Brasil tem a maior comunidade japonesa no mundo, e esta comunidade tem contribuído em muitos para as relações bilaterais entre o Brasil e o Japão. Nos setores da economia, da cultura e das outras áreas, em São Paulo, onde cerca de 70% dos nipo-brasileiros moram, muitas palavras japonesas como hashi, significa pauzinhos, e shoyu, molho de soja, estão já enraizadas no vocabulário local. Por outro lado, no Japão também existem grandes comunidades de brasileiros, cujo número situa-se em mais ou menos 190.000. Essas comunidades têm um peso significativo em certas localidades. Por exemplo, na cidade Oizumi, da prefeitura Gunma, que fica a cerca de 100 km de Tóquio, 20% da população é brasileira. Desta forma, os japoneses ouvem português no cotidiano e sentem mais proximidade à língua portuguesa, muito mais do que possam pensar. E sua proximidade com a língua portuguesa no Japão deve-se principalmente a brasileiros. A relação japonesa com os Palop não tem ficado atrás. Relativamente a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, onde se registra um crescimento notável, o Japão tem contribuído significativamente durante mais de 20 anos para o seu desenvolvimento através da TICAD, Tokyo International Conference on African Development, seguindo uma política de desenvolvimento de relações com parceiros locais. Na última conferência TICAD 5, realizada em junho de 2013, o Japão declarou dar mais importância ao desenvolvimento de infraestruturas e de pessoas a fim de concretizar um crescimento com alta qualidade, baseado no crescimento econômico, no desenvolvimento, na paz e na estabilidade. Ainda em 2014, o primeiro-ministro Shinzo Abe visitou 3 países em África, Etiópia, Costa do Marfim e Moçambique, e declarou a contribuição do Japão para o crescimento sustentável de África. Em Moçambique, está em curso o desenvolvimento agrícola no âmbito da cooperação triangular que envolve Japão, Brasil e Moçambique. Projeto de desenvolvimento agrícola no quadro da assistência oficial ao desenvolvimento do Japão aproveitou o conhecimento na área do Brasil dos grandes imigrantes japoneses, que 30 anos após uma implementação transformaram a zona de Campo Cerrado numa das maiores zonas de cereais no mundo. As empresas japonesas em Moçambique têm contribuído
através do desenvolvimento sustentável, não só para criar emprego na região, mas também para contribuir nos domínios da educação, saúde, desporto, cultura e infraestruturas sociais. Em relação a Timor-Leste, o Japão tem apoiado a construção da nação antes de sua independência por meio de cooperação econômica e pelo envio de elementos à missão de paz da ONU. A realização da reunião entre governadores do Timor-Leste logo após o referendo, em dezembro de 1999. O envio de militares das forças de autodefesa japonesa e de polícias civis japonesas na missão de paz da ONU. A formação de funcionários administrativos, a estruturação administrativa, o estabelecimento e a manutenção de infraestruturas, desenvolvimento rural e econômico são as principais contribuições do Japão em Timor-Leste. Agora vamos focar nos assuntos da CPLP. Primeiramente, vou explicar por que o Japão quer participar na CPLP, através do Estado de Observador Associado. Temos dois motivos principais. O primeiro é o fortalecimento dos laços dos países da CPLP. Como já referi na primeira parte, ao longo dos anos, o Japão tem construído relações estreitas com os países lusófonos e ainda quer reforçar mais através do intercâmbio e cooperação da CPLP. Para além disso, o atual primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, tem uma política externa chamada diplomacia de visão global, que significa que o Japão fortalece as relações bilaterais e internacionais não só com os países vizinhos, mas também com os países mais abrangidos em vários continentes, baseando-se nos valores fundamentais, tais como a democracia, direitos humanos e o Estado de Direito. A língua portuguesa é a sexta língua mais falada no mundo, tendo 250 milhões de falantes, e é uma ferramenta global de comunicação que abrange vários continentes, não só a Europa e a América Latina, mas também a Ásia e a África. Nesse sentido, a participação na CPLP vai ajudar na concretização da política diplomática do Japão, visto que um dos pontos mais fortes da característica da CPLP é a geografia. O segundo motivo é o apoio às empresas japonesas que estão a pensar em fazer atividades econômicas no mercado dos países da CPLP. Muitas empresas japonesas têm interesse em fazer as atividades econômicas e comerciais nos países da CPLP, onde o crescimento econômico é distinto. Através do Estatuto do Observador Associado, o Japão vai fazer ponte entre os países da CPLP e as empresas japonesas, partilhando as informações que consegue obter como observador associado. Assim, a divulgação da língua portuguesa e das culturas dos países da CPLP no Japão vai fortalecer os laços de amizade entre o Japão e os países membros, promovendo o intercâmbio cultural e ainda vai trazer muitos benefícios mútuos na vasta área, tais como na economia, no comércio, no turismo. Em maio de 2014, quando o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, visitou Portugal, manifestou a vontade de participação na CPLP como observador associado. A adesão do Japão à CPLP como observador associado foi aprovado em julho de 2014, por ocasião da Conferência dos Chefes de Estado realizada em Timor-Leste. A seguir, vamos ver o plano de ação do Japão sobre a concentração político-diplomática. O Japão colabora com o CPLP na larga área da política, da diplomacia, da segurança, da economia e da cultura, considerando a CPLP como um parceiro regional com o qual partilha valores fundamentais, tais como a democracia, o mercado livre, os direitos humanos e o Estado do Direito. O Japão quer cooperar com os membros da CPLP como um bom parceiro, que respeita plenamente a integridade e a autonomia destes países,
tendo em conta as necessidades diferentes, o seu nível variado de desenvolvimento e as diferenças históricas e culturais de cada um dos referidos membros. A cooperação decorrerá em todos os domínios, inclusive na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, na defesa, na agricultura, na administração pública, nas telecomunicações, na justiça, na segurança pública, no desporto e na comunicação social. O Japão irá contribuir ainda mais ativamente para a paz, para o estabelecimento e prosperidade regional e internacional, através de uma postura de contribuinte proativo para a paz baseada no internacionalismo. Através desta contribuição, o Japão desempenhará o seu papel em prol da realização da paz e da estabilidade internacional de forma mais abrangente, incluindo diplomacia, segurança, o desenvolvimento e outras abordagens multilaterais. Os exemplos principais a que o Japão vai contribuir são os seguintes. Agora vejamos a situação atual e a experiência de difusão da língua portuguesa e da cultura dos países da CPLP no Japão. Em departamentos de língua portuguesa, onde professores dos países da CPLP, nomeadamente de Portugal e do Brasil, se dedicam ao ensino da língua portuguesa. Destaca-se a história da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, que fundou o Departamento de Língua Portuguesa em 1916. E ensina há mais de 100 anos a língua portuguesa e a cultura dos países lusófonos. Os professores nativos dos países da CPLP, nomeadamente de Portugal e do Brasil, dão aulas nestas universidades. Na Universidade de Sofia, o Departamento de Língua Portuguesa, em 2014, fez 50 anos e assinou protocolos com 3 universidades brasileiras. Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo e Universidade de Brasília, e 4 universidades portuguesas: Universidade de Aveiro, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra e Universidade do Minho, e ainda com a Universidade de Macau. E a Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto assinou um protocolo com a Universidade de Coimbra em 1993 e decidiu então, anualmente, durante um mês, entre fevereiro e março, cerca de 20 estudantes estudam nesta universidade. Além disso, envia 2 estudantes bolseiros pelo período de 1 ano. Assinou também um protocolo com a Universidade de Macau em 2006 e faz intercâmbio de estudantes durante 1 ano, além de atribuir um prêmio suplementar para dar aos membros do júri e aos vencedores do concurso de oratória de língua portuguesa, com a participação de estudantes das regiões de Tóquio e de Kansai. Este concurso anual de oratória já se realizou mais de 30 vezes e é um grande evento acadêmico com o apoio do embaixador de Portugal no Japão e do Instituto Camões. A Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto é uma das raras entidades que realiza os exames internacionais de proficiência em língua portuguesa, CAPUI, que tem uma diploma oficialmente certificado pelo governo português, e também os exames do CELP-BRAS, com o diploma oficial do governo brasileiro, o qual é realizado unicamente nesta universidade. Hoje em dia, a média 60 pessoas que se candidatam a este exame. Agora olhamos para o intercâmbio linguístico. Os livros de autores japoneses como Sosuke Natsume, Ryunosuke Akutagawa, que deixaram obras-primas na literatura moderna japonesa, bem como os livros best-sellers em todo o mundo de Haruki Murakami, foram traduzidos em português e publicados em Portugal e no Brasil.
O Centro Cultural Português publicou em janeiro de 2011, comemorando 150 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e Portugal, um livro de Sua Alteza Imperial, a Princesa Takamado, traduzido em português, Cartier e o Devorador dos Sonhos. Vejamos as atividades das várias entidades culturais no Japão. A Sociedade Luso-Nipônica foi fundada em 1968, com o objetivo de apresentar a cultura e a sociedade dos países lusófonos, nomeadamente de Portugal, ao Japão, bem como promover a língua portuguesa, de forma popular. A Sociedade Luso-Nipônica tem as suas filiais em todo o Japão: Tóquio, Tanegashima, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Oita, Nagasaki, Tokushima, Osaka, Nagano, Kamakura, Choshi e nas outras cidades. Embora a sede fique em Tóquio, cada filial tem uma certa autonomia. Fazem-se várias atividades durante todo o ano, com a colaboração do Departamento Cultural da Embaixada de Portugal no Japão, ou no Instituto Camões, com aulas de comida portuguesa, cursos de vinhos, apresentação de gastronomia, livros, filmes e músicas portuguesas, nomeadamente o fado. Apoia-se o intercâmbio acadêmico e de professores e o intercâmbio desportivo, nomeadamente o futebol. E também promove-se cursos de aperfeiçoamento nas mais variadas áreas. A Sociedade Luso-Nipônica em Tóquio colabora com a Embaixada de Portugal no Japão, outorgando cada 2 anos o Prêmio Intérprete Rodrigues, as obras de escritores portugueses traduzidas e publicadas no Japão, ou relacionados com temas ligados a Portugal, integrando o respectivo júri. Por ocasião de uma visita de uma alta personalidade do governo português, faz eventos de boas-vindas, contribuindo assim para a promoção do intercâmbio entre os 2 países. O Centro Cultural Português foi fundado em 1988, sendo seu objetivo a promoção da língua e cultura portuguesa. Tem realizado regularmente o curso de português, o curso de vinhos e da comida portuguesa e colóquios sobre Portugal em geral. A Associação Central Nipo-Brasileira, que foi fundada em 1932 para promover a relação amistosa entre o Brasil e o Japão, tem apresentado à sociedade a cultura e a economia do Brasil através da realização regular de palestras, a publicação bienal dos jornais da associação, em que se encontram artigos sobre o Japão e sobre o Brasil, e o curso de português cujos professores são nipo-brasileiros. E, antes de terminar, vou apresentar algumas atividades populares no Japão. E primeiro é essa Samba Carnival, que se realiza anualmente no mês de agosto. É um evento tradicional e mais de 30 anos que apresenta samba ao povo japonês até agora. É o maior carnaval no Japão e tem sempre muitos espectadores. E há algumas pessoas que decidiram ir estudar para o Brasil interessados por este carnaval. E também o Festival do Filme Brasileiro, que se realiza todos os anos em várias regiões do Japão, com apoio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da Embaixada do Brasil no Japão. Fez 10 anos, em 2014. É uma das boas oportunidades de os japoneses conhecerem a cultura brasileira, como o samba e futebol, através de filmes. Também em São Paulo existe o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, onde se pode aprender a história dos imigrantes japoneses no Brasil. Em Yokohama, o Museu da Imigração Japonesa ao Exterior, da JICA, oferece oportunidades de aprender a história dos imigrantes japoneses no Brasil. Assim, os 2 povos podem conhecer a história dos imigrantes japoneses. Assim, a Sociedade Luso-Nipônica manterá as suas atividades para assegurar o contato dos japoneses com a cultura lusófona, continuando a realização das aulas
de comida portuguesa, cursos de vinhos, apresentação com música portuguesas. E também muitas entidades japonesas no Japão fazem atividades relacionadas com culturas da CPLP, dos países da CPLP. Desse modo, o Japão continuará a apoiar a promoção do mútuo entendimento no âmbito linguístico e cultural dos países da CPLP. A Embaixada do Japão em Portugal vai acompanhar sempre com as atividades da CPLP e das culturas dos países membros do CPLP, e como ponto focal. Esperamos que as relações entre o Japão e os países da CPLP se aprofundem mais através do intercâmbio de pessoas das línguas e cultura portuguesas. Muito obrigada. Esta é a primeira conferência da Associação Rotas e Paisagens da Lusofonia, que retoma o tema do Japão, que é a origem deste tudo, no vosso livro do Bom Dia Japão. Qual foi o feedback que este livro teve e as aventuras que já se proporcionaram por causa deste livro? Eu acho que este livro foi o princípio do sonho e neste momento está a ser o concretizar do sonho de um grupo de pessoas que tínhamos todos por afinidade e gosto pelo Japão. Alguns já o tinham descoberto, outros penso que os foram descobrindo ao longo do caminho e foi realmente fantástico, porque o feedback que nós encontramos deste livro tem sido nas escolas, que eu tenho uma maior experiência enquanto fazendo parte da própria associação e também enquanto profissional que trabalho na área da educação, é sempre muito grato. Nós irmos aos locais, como ainda na passada semana estive numa reunião, e ouvi o feedback das pessoas, eu estive lá com os meus alunos, e até são alunos problemáticos, são alunos dos cursos profissionais, são alunos dos CEFs, e ficaram encantados em trabalhar com o livro, depois em estar na sessão com os professores. E, portanto, estas coisas são muito compensadoras. E, de facto, a construção deste livro abriu-nos também o caminho para podermos ir ao Japão, vivenciar um pouco aquilo que nós conhecíamos do lado de cá do plano, não é? Estarmos numa escola japonesa, vermos a própria vivência, falarmos com as pessoas, fez ainda crescer mais este gostinho que nós já tínhamos pelo Japão. E, portanto, a associação acaba por se constituir dessa descoberta que foi o peso da língua portuguesa no Japão e da amizade que os japoneses têm pelos portugueses. Exatamente. Nós fizemos o livro Bom Dia Japão e às páginas tantas começámos a pensar, vamos ficar por aqui. Quando o feedback das pessoas era tão boa e nos perguntavam, vai haver mais, como é que é, o que é que vamos fazer a seguir? De forma que depois com o professor Orlando surgiu esta ideia, começámos a juntar, então, e como é que podemos concretizar este caminho, este continuar, como é que vamos fazer estas passadas até irmos mais longe. E, de facto, proporcionou-se, começámos a investigar, porque não construir então uma associação sem fins lucrativos, em que fosse a forma de nós continuarmos o Bom Dia Japão, mas mais do que isso, a difundirmos a língua portuguesa também nos outros países que de alguma forma têm alguma coisa histórica a ver com o nosso país, não é? E de facto a Rotas constitui-se nesse sentido. Foi a forma que nós encontramos, porque muitas vezes também é muito difícil conseguirmos nos apresentar enquanto pessoas individuais, né? E fazermos de alguma forma, fazer-nos presentes. E o facto de estarmos numa associação abriu-nos um caminho, como por exemplo estarmos aqui nesta iniciativa com todas estas pessoas, a própria CPLP que acabou por se querer associar. E o facto de este livro Bom Dia Japão já estar a proporcionar outros bons dias também para a língua portuguesa que eu julgo que aí vêm e que já estão na cama. Então fala-nos um bocadinho dos projetos de futuro, em livros e em eventos desta natureza que a Associação já tem basicamente programado. Quando nos constituímos como uma associação das rotas, a nossa, digamos assim, o nosso objetivo era realmente difundir a língua portuguesa e dar também o feedback um bocadinho àqueles que por aqui estão, de como é que era o português nos outros países. E a conferência, esta é a primeira conferência, esperemos que seja a primeira de muitas que nós vamos ter, e este será sempre o evento que nós, em termos de plano de atividades, iremos com certeza sempre tentar manter. Existe também já grande possibilidade, neste momento já temos uma série de pessoas convidadas que querem participar numa revista que
também vamos fazer na sequência deste evento, das rotas da lusofonia. Esta primeira revista vai ter, obviamente, como tema o Japão, porque a conferência também é o Japão, e no fundo foi o Japão também que nos abriu o caminho para podermos estar aqui. Estas serão as duas grandes atividades: manter a conferência, cada ano terá obviamente um país de língua portuguesa, e a revista digital, e com alguma esperança também de eventualmente podermos passá-la também a impresso, não sabemos, mas para já digital será certamente. E há um livro programado, correto? Exatamente. Vem aí um outro Bom Dia, neste caso o Bom Dia Cabo Verde. Nós já o tínhamos pensado como Bom Dia Cabo Verde, mas obviamente que isto era ali nas nossas reuniões, enquanto estávamos ali a conjuminar o que é que havíamos de fazer em relação ao futuro. Mas depois, quando a CPLP se associou a nós, pareceu-lhes muito bem ao falarmos Cabo Verde, e eles, ok, esse é que vai ser o caminho, pronto. E de facto, o que já neste momento está na calha é a construção do Bom Dia Cabo Verde. Continuamos nos arquipélagos e continuamos muito bem, são pessoas muito simpáticas, tanto japoneses como os cabo-verdianos. Exatamente. Muito obrigada, Sra. Maria Helena, e espero que este trabalho na associação continue com o maior sucesso e que possamos fazer coisas grandes e bonitas juntos. Muito obrigada. Okay. Nós é que agradecemos, porque no fundo divulgar é importante, não é? Estamos aqui exatamente para isso. Muito obrigada. Obrigada a nós, Inês. Muito obrigada. Olá, bom dia. Soube que és a ceramista do Bom Dia Japão. Sim. Fala-nos um bocadinho como é que descobriste o projeto Bom Dia Japão, o professor Orlando, e como é que vieste parar a esta aventura. O professor Orlando eu descobri na escola. O professor Orlando foi o meu professor de língua portuguesa no 6º ano e desde aí que, como eu fiz a escola até o 12º ano, sempre no mesmo externato, ele conheceu todo o meu percurso escolar. Quando eu saí então do externato, eu continuei a manter uma relação estreita com a escola, vivo muito perto e tenho um irmão 13 anos mais novo, que ainda hoje lá está, e que entretanto é também aluno do professor Orlando e que lhe diz: eu sou o irmão da Ana Marte, e ele pergunta: o que é que a tua irmã está a fazer? Explica-lhe. E ele fica, isso é muito curioso, e então vai-me contactar e pedir-me para eu colaborar com eles, e o que é que eu achava sobre isso, se eu queria ou não. Eu disse, claro que sim, não é? Então, o Japão tem uma grande tradição cerâmica, o Japão é o país da cerâmica a nível mundial. Então tu utilizaste a tua forma de expressão artística preferencial, que é cerâmica, Sim. para criar uma peça única e exclusiva do Bom Dia Japão. Sim. Podes mostrar aquelas duas pecinhas Sim. e explicar-nos um bocadinho qual foi a fonte de inspiração e como é que as criaste? Sim. A fonte de inspiração para estas peças foi o livro, o próprio livro, não é? E também umas peças que no Japão existem, que são as kokeshi. As kokeshi são umas peças de madeira, têm o corpo oval e a cabeça é uma esfera. Eu inspirei-me nessa forma. Depois os kokeshi, os japoneses pintam-nas com personagens do imaginário deles, normalmente os heróis da banda desenhada, mangá. E é muito por aí, é isso que eles fazem. Criaste intencionalmente branco para poderem ser pintadas ao gosto das pessoas, sim, porque então? o próprio livro, no livro há referência ao kimono e há também a referência ao samurai, e o livro é todo branco, preto e vermelho e tem uma componente muito lúdica e didática, ou seja, o livro pode ser ilustrado, está mesmo feito para isso. Até. Exatamente. E as crianças que têm um livro têm jogos, têm zonas para pintar, e então vem também daí dessa ideia. O material utilizado foi a faiança, que é branca e que nós cá em Portugal utilizamos muito. No Japão é mais utilizada a porcelana. Nós cá vamos para uma cerâmica menos nobre do que a japonesa, e elas ficaram brancas por isso, porque já poderiam vir decoradas, mas não, a ideia é transpor aquela ideia lúdica que vem do livro para estas peças também, ou seja, elas depois podem ser pintadas por quem as adquirir.
Esperas continuar a trabalhar na cerâmica com inspiração japonesa, com o tema do Japão? Sim, espero. Eu já tenho feito algumas formações também dentro da cerâmica japonesa, principalmente do ritual do chá, com técnicas como o haku, e também faço isto muito inclinada para esta temática da tradição do chá, com técnicas de construção japonesa. Desejo-te tudo de bom, espero que continues muito ligado ao Japão e a concretizar todos os teus sonhos em relação à cerâmica, porque realmente as peças são lindas. Já agora uma última nota, como é que as pessoas podem adquirir estas peças? Em conjunto com o livro, em separado, como é que funciona? Sim, podem adquiri-las em separado. Basta contactarem as Rotas da Lusofonia e adquirem o par. O par, sempre junto? Não, pode ser separado. Embora junto funcione melhor, sim, não é? Porque é uma atividade didática, toda a temática tem a ver com isto. As crianças estão a pintar as peças e estão também a trabalhar nas atividades. É mais terem as duas do que terem só uma, até porque elas foram feitas no mesmo número e depois vai ficar desperdiçado. Muito obrigada. E permitam-me começar por agradecer, em nome do Camões, o Instituto da Cooperação e da Língua, e em meu nome próprio, o convite que muito nos honra para neste espaço estarmos presentes a celebrar as rotas da língua portuguesa, as paisagens da língua portuguesa e o Japão. As paisagens da língua portuguesa são as paisagens que o mar e as margens desse mar, através dos seus povos, pintaram. Na quinta-feira passada celebrou-se o aniversário do nascimento de Virgílio Ferreira, que nos legou esta extraordinária reflexão poética sobre a identidade da sua língua e, assim, do seu povo, que somos nós. Uma língua é o lugar onde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. Acrescentou ainda: da minha língua vê-se o mar, da minha língua ouve-se o seu rumor, como de outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso, a voz do mar foi e é a voz da nossa inquietação. O mar, a sua voz, a nossa inquietação, são configurações comuns das nossas duas culturas, a portuguesa e a japonesa. Coliguemos esta reflexão a uma outra feita por um autor bastante mais jovem, vindo de África, Onjaki, de Angola. Ela, referindo-se à língua portuguesa, pode parir culturas, cores novas e contornos imprevistos em pessoas humanas. Acrescentou ainda: depois da língua conquistadora, a língua conquistada virou raiz reprodutora, arma e fogo artificial, embrião e simultânea gravidez. As línguas faladas e escritas, e as sonhadas e as censuradas, nunca foram pertença de ninguém. À mistura estão as pessoas, que são as margens da cultura, e os destinos da língua, revistos por aqueles que a manejam como utensílio cotidiano. Que esta linguagem seja, pois, ferramenta e prazer, veículo seguro, mas maleável, que as gerações vigedoras nela vejam molde aberto para a memória e labor criativo. Porque bonitas são as línguas, depois de manejadas e celebradas pelas pessoas. Queremos, pois, que esta língua, a língua portuguesa, que banhando as águas do Japão desde o século XVI, fez irmanar o Japão a Portugal, ao Brasil, a Angola, a Cabo Verde, a Guiné-Bissau, a Moçambique, a São Tomé e Príncipe e a Timor-Leste, no projeto da CPLP, da qual o Japão é agora membro associado. O tema que nos propuseram como mote de execução foi o de estratégias e práticas da promoção da língua portuguesa no Japão. E por que não, pergunto eu, línguas e culturas em diálogo, no caso do Japão. E a falar de estratégias e práticas da promoção da língua portuguesa para outros casos. Se me permitirem, discorrerei, pois, a partir destes dois eixos. E porque as universidades
universidades japonesas de per se cuidam da língua portuguesa? Hoje, do conhecimento do Camões IP, são 25 as universidades japonesas que oferecem formação superior em estudos de língua portuguesa. O Camões IP, ou melhor, um dos seus antepassados, o então Instituto de Alta Cultura, em 1961 abriu o seu primeiro leitorado no Japão, em Tóquio, seguido logo após de um segundo leitoral em Kyoto, em 1968. Hoje cooperamos diretamente com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, com um leitorado que oferece cursos específicos tão abrangentes como o da História do Sul da Europa, a Cultura e Sociedade Portuguesa, e cooperamos ainda com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, a Universidade de Osaka, a Universidade de Kanda, em Tóquio. O Prémio da Eloquência, sob a batuta da Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, que congrega outras universidades, é a tradução do expoente máximo do diálogo entre a cultura portuguesa e as culturas em língua portuguesa. Neste contexto, o Camões, atento ao prestígio dos estudos portugueses nas universidades japonesas, atribui anualmente uma bolsa ao estudante vencedor para a frequência do curso anual de Língua e Cultura Portuguesas numa universidade portuguesa e ainda uma segunda bolsa sempre que o vencedor pertencer a outra universidade parceira deste projeto. Registraria ainda como é intenso o diálogo entre as nossas culturas, referindo-me a alguma das atividades culturais que, em articulação com a Embaixada de Portugal em Tóquio, o Camões IP promoveu no e pelo Japão em 2015 e que integraram manifestações em múltiplas áreas culturais, como a do teatro e cinema, a da fotografia e artes plásticas, a da literatura e da música, a da gastronomia e do audiovisual. Como não falar do projeto em criação A Viagem do Salmão, uma obra que passa pelas rotas do salmão, conjugando os prazeres das viagens, da gastronomia, da escrita e da fotografia. Um livro de viagens, encontros e trocas de experiências em torno da descoberta do salmão, onde o cozinheiro Henrique Sá Pessoa e José Luís Peixoto nos guiam por Portugal, pela Noruega e pelo Japão. Ou o projeto, também em criação, de Portugueses no Japão, do blogger Nuno Brito, que viajou ao Japão para preparar o seu primeiro livro de viagens e que terá este país irmão por objeto. Ou ainda o filme documentário em criação O Sentido da Vida, pelo realizador Miguel Gonçalves Mendes, cuja rodagem foi feita em várias cidades do Japão, relacionadas com Portugal, seguindo a mesma rota dos navegadores portugueses durante as grandes navegações, à procura do verdadeiro sentido do desenvolvimento da humanidade e do mundo. Como não falar do interesse dos meninos das escolas japonesas pela língua e pela cultura portuguesa. Meninos da escola primária de Kojimachi, que acolheram calorosamente o escritor José Luís Peixoto e o fotógrafo Nuno Moreira. Ou a escola primária de Yakumudai, que se encantou pelo teatro de marionetes do Panico Tanaka e do Donatello Brida. Ou ainda a escola Asaidai, que saboreou pratos da gastronomia de Portugal. Ou o interesse que houve na divulgação da exposição de ilustrações da Feira do Livro Infantil de Bolonha, apresentada no Museu de Itabashi, com destaques da ilustradora portuguesa Catarina Sobral. Para não me alongar, registraria por último o projeto Akamusa, projeto desenvolvido pela autarquia de Amakusa, cidade localizada ao sul de Nagasaki, cujo intuito principal é o da promoção interna e externa da região, usando como marca diferenciadora a sua relação histórica com Portugal, incluindo com os missionários jesuítas do século XVI. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão
concedeu recentemente um subsídio significativo ao município para a revitalização económica e comercial da região, e os autarcas entenderam que o projeto deveria ser executado de forma a vincar a ligação histórica e cultural de Portugal e as influências que teve no seu artesanato, na sua gastronomia e nos hábitos de vida daquelas populações. Propuseram-se para o efeito convidar uma dúzia de especialistas portugueses em diversas áreas para, durante uma visita, visitarem o município, conhecerem a realidade local e apresentarem ideias e propostas sobre como desenvolver o artesanato, tapeçarias e porcelanas com motivos ocidentais, a gastronomia e a doçaria, fusão do sushi com o vinho, o azeite e a doçaria Namban, de influência portuguesa, e a indústria turística. Ali confluíram Alexandra Corvelo, historiadora, Miguel Mendes, cineasta, Cristina Rodrigues, artista plástica, Ana Barros, jornalista, António Marques, chefe de cozinha, Hélder Cunha, enólogo, entre outros, e outros mais de 14 participantes, um deles macaense, de nome Sequeira Couto, do turismo de Macau. Aliás, não posso deixar de referir o talk show sobre fotografia e gastronomia, evento realizado na livraria de Sutaia. E agora vou ter dificuldade em pronunciar este nome, Futakotamagawa, Tóquio, constituído por um talk show entre a fotógrafa Tomoko Yasumori e a chefe e autora do livro com receitas de massa de pimentão, Mayumi Kuriyama, ou ainda, e perdoa-me, a adaptação japonesa da peça teatral A Ode Marítima, em outubro passado. Um bailarino clássico japonês adotou a peça A Ode Marítima, apresentou-a totalmente em língua japonesa em Tóquio. Antes, em junho, em Bukamura Theatre Kokon, o poema A Ode Marítima foi levado à cena por Diogo Infante, acompanhado pelo músico João Gil. E, por fim, não ouso deixar em branco o Congresso Mestiçagens e Globalização, da responsabilidade da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, cujo tema, no qual a língua portuguesa diz respeito, não poderia ser mais adequado, chamando à colação o ensaísta português Eduardo Lourenço, o poeta do pensamento, que, apelidando a língua portuguesa de chama plural, assim a descreve, e cito: referente de culturas afins ou diversas, é, apesar ou por causa da sua variedade, aquele espaço ideal onde todos quantos os ocasos da história aproximou se comunicam e se reconhecem na sua particularidade partilhada. A língua portuguesa é a terceira língua de origem europeia mais falada no mundo. A língua portuguesa é a primeira língua falada no hemisfério sul. A língua portuguesa é a língua que se projeta como importante ativo económico do século XXI, fazendo a interligação de 3 países de língua portuguesa, Brasil, Angola e Moçambique, na relação dos primeiros 10 países com maiores descobertas de hidrocarbonetos. A língua portuguesa é a língua de Estados com participação ativa em operações humanitárias e de manutenção de paz. A língua portuguesa é a língua de 250 milhões de falantes da comunidade dos países de língua portuguesa, integrados em países de 5 continentes. Respondendo à segunda questão, que retoricamente coloquei, o Camões, na esteira dos seus objetivos e tendo presente a visão estratégica comum e global da CPLP para a internacionalização da língua portuguesa, consagrada no Plano de Ação de Lisboa de 2004, o Camões IP dizia que prosseguirá o seu trabalho
norteado por 3 grandes metas: a projeção da língua portuguesa enquanto língua de comunicação global, a afirmação da cultura como um eixo de desenvolvimento e a consolidação do potencial que está inequivocamente associado à língua e à cultura, nomeadamente ao nível do diálogo, do humanismo, do saber e da economia. Portanto, a minha apresentação pode ter um caráter de reflexão e levantamento de questões que possam ser alvo de pesquisas aprofundadas no futuro. Vamos já começar. Esta é a ordem do trabalho. Deus deu aos portugueses o mar. Os valentes antepassados lusos partiram para todo o mundo, assim desconhecido, e portugueses deixaram por todos os cantos do mundo uma herança preciosa que é a língua, desde a expansão marítima no século XV e XVI. Ao longo do percurso marítimo, sempre houve permanência por curto ou longo prazo, e aí sempre houve contatos com povos desses locais, influenciando na realização íntegra do século. Foi decisivo o Tratado de Tordesilhas para Portugal ter os países irmãos de hoje e estar ligado com este motor linguístico. Também existem locais que estão fora do CPLP, mas onde ainda hoje se nota a memória lusa nos seus idiomas. Por exemplo, um país longínquo geograficamente, mas onde o seu povo simpatiza imenso com o país dos navegadores, que é o Japão. Facilmente se podem descobrir lembranças linguísticas na língua japonesa em várias áreas. Verificou-se aproximadamente 43 palavras desta natureza e, por exemplo, eu vou lendo um pronúncio japonês e depois os senhores podem associar qual é a palavra de origem. Por exemplo, kopu, tabaco, vidro, joro, diodo, frasco, chabón, botão, capa, divan, carta, de área de produtos comerciais. E depois, na área de gastronomia, batera, que está a imagem do sushi, daquela espécie, bolo, tempura, também já é muito famoso, e castera, que é bolo, que também o japonês ama tanto, pão, com peito, que nós temos naquela imagem à esquerda colorida, com peito no Japão, mas em Portugal, nos Açores, existe aquela origem de doçaria que ainda se fabrica, que é muito parecido, mas depois deu o desenvolvimento no Japão o próprio dia. Depois com peito é carne aqui, também faz com açúcar, aquela imagem processo de fazer aquele doce. E a propósito do casteira, que é um bolo que nós amamos, dizem que tem 3 origens contadas. Primeiro, o bolo de casteira, que é reino castelha. O do segundo, pasteleiros portugueses, quando ensinaram aos japoneses como confecciona este bolo, disseram em foco, numa parte, que é bater pratos em casteiro. É que esta parte é muito importante, bater em casteiro. Então ficou casteiro. Ou então ainda dizem que o desenho que estava estampado no prato ou na caixa, quando os portugueses ofereceram este bolo em ocasiões da visita cordial aos federais, senhores ou sogros, e que um sogro perguntou o que é isto, e esta página era casteiro, imagem de casteiro. Então os portugueses pensaram que está a contar o desenho e disseram, este é casteiro. Então ficou o nome de casteiro. E outro episódio do sair com peito, dentro da palavra confeito, dizem que o Luís Flores jesuíta ofereceu esta doçaria como lembrança ao senhor feudal Oda Nobunaga quando foi pedir uma autorização acerca do trabalho missionário em 1569. E Luís Flores foi, além de missionário, um historiador genial e com conhecimento profundo sobre a política, cultura e arte. Então, depois ele ficou grande amigo do Nobunaga. Ainda temos estes termos religiosos, é um conceito novo que os portugueses levaram ao Japão, então ficamos com o empréstimo destes termos. Deus, cristão, baterem, anjo, doutrina cristã, missa, rosário. E
podemos ver alguns locais portugueses nomearam ou ficaram com o nome daquele bairro dentro uma palavra portuguesa. Em Kyoto existe um bairro chamado Ponto-cho, bairro do Ponto. Dizem que, assim, geograficamente, característica do vento palavra ponto, ou antigamente havia pontes no local. E outro em Miyazaki, um bairro chamado Musikamachi, música, vem de música. O daimyo cristão Otono Sorin instalou o quartel em 1578 e mais tarde ele mandou construir uma igreja nesse local. E aí tocavam-se músicas da igreja, daí ficou o nome música. E agora, olharmos o fenômeno contrário, o empréstimo da língua japonesa para português, não há muitos exemplos, mas há alguns. Por exemplo, daimyo, gyombo, bozo, bonzo, aqui tem os filhos, mas acho que este termo usa só no Brasil. E depois muitos nomes dos desportos, modalidade de desporto, ficou como tal pronunciamos no Japão. E agora falarmos um pouco da história, breve história do ensino português no Japão. Este ano estamos a comemorar o centenário do ensino português, que há 100 anos que Tokyo University of Foreign Studies em Tóquio, que é onde eu formei, abriu o Departamento de Estudos Portugueses. E esta universidade é a universidade estatal e é a mais antiga instituição acadêmica no Japão dedicada a estudos internacionais. Desde então tem estado a dar resposta às necessidades sociais, formando os recursos capazes para contribuir nas sociedades não só nipônicas, mas em todo o mundo. E atualmente conta com 6 universidades do Departamento de Estudo Português dentro da Faculdade de Letras ou de Estudos Internacionais, das quais 2 são universidades estatais e 4 do privado. Outras instituições de ensino superior, municipais e privadas, na área de enfermagem, têm oferta de disciplina de língua portuguesa como opção para responder às procuras pelas populações de região onde reside um elevado número de imigrantes nipo-brasileiros. E em relação a este fluxo das pessoas, posteriormente eu vou apresentar melhor. E existem os centros de línguas ou cursos livres nas outras universidades. E há cerca de, agora conta, mais ou menos 900 estudantes que estão inscritos. Agora quero apresentar contato linguístico entre o japonês e o português. E eu vou dividir em 3 fases de contatos. Na era do cristianismo e imigração japonesa para o Brasil no início do século XX e depois imigrantes nipo-brasileiros que residem no Japão, que é o fenômeno que está em curso. No século XVI, com a entrada das missões cristãs portuguesas no Japão, desde a chegada dos portugueses em 1543, na ilha do Tanegashima, e depois começou a relação pela difusão ao cristianismo e pelo comércio, que este tempo durou há cerca de 100 anos, precisamente 96 anos. Assim surgiram os empréstimos dos termos religiosos portugueses, introduzindo conceitos e valores novos aos japoneses, como já há pouco tempo verificamos. Uma curiosidade deste ano, 1543, nasceu Tokugawa Ieyasu, filho do daimyo do clã menor Matsudaira. Em 1600, ele tornou-se o daimyo mais poderoso no Japão e foi atribuído o título de Shogun. Estabeleceu o seu governo em Edo, atualmente em Tóquio, fundou o shogunato chamado Edo Bakufu, que durou mais de 260 anos. Foi este Ieyasu que deu autorização exclusiva aos holandeses ao direito de terem comércio no Japão. Este foi em 1609. E também foi ele que decidiu a expansão cristã e baniu o cristianismo. Agora olharmos
Então, quem foi o primeiro japonês que aprendeu português, recebendo o ensino organizado? Segundo o registro, o Yajiro ou Anjiro, que está aí na imagem, o primeiro cristão japonês e tradutor de proveniência de Satsuma, atualmente chamado Kagoshima, sul do Japão. Este Yajiro, depois de ter morto um homem, fugiu do Japão, encontrou-se com São Francisco Xavier em Maraca e foi batizado. Mais tarde, regressou ao Japão com ele, com Xavier. E este Yajiro, segundo o documentário, já falava um pouco do português antes de fugir do Japão, pois ele considerava-se que foi comerciante que teve contato com os portugueses. No entanto, Luís Frouxo escreveu que ele era pirata. E Francisco Xavier viu nele educação e gosto de aprender, civilização e sensibilidade, que mais tarde Xavier vai encontrar estas mesmas características no povo japonês. Seguindo a orientação de Xavier, este Yajiro frequentou no Centro Educativo Religioso o Colégio de São Paulo, em Goa, e aprendeu aí português para além dos ensinos religiosos. O encontro com Yajiro abriu o caminho para a companhia jesuíta dirigir-se ao Japão. Missionários tiveram um papel muito importante na introdução dos novos conhecimentos no Japão. Organizavam seminários, noviciado e colégio, sobretudo na zona sul do Japão. Missionários encontraram no povo japonês as características que não encontraram nos locais por onde tinham passado: comunicativos, curiosos, racionais, manter as palavras, prontos para a ação, gentis, educados, religiosos, sem hesitação em fazer contribuições com quem tem necessidade. No fim da era do cristianismo, que durou 96 anos, procedeu à transição de procura de língua estrangeira na sociedade japonesa. Após a expansão dos portugueses em 1639, ainda existiam tradutores, nós chamamos naquela altura tsuzu, do português no Japão. O número desta profissão, na altura, foi aproximadamente 80. Na prática, nesse tempo, os tradutores de português precisam de aprender o holandês e vice-versa, do holandês aprender o japonês, do português. Depois, passando mais tempo, 1685, este ano foi o último nau português que chegou ao Japão. Ainda português foi entendido melhor do que o holandês. Depois, mais tarde, mais ou menos 100 anos após a explosão portuguesa, 1720, já a situação não era como antes. O português estava a cair em desuso e a ser substituído pelo holandês. Depois de contato desligado, e tivemos que esperar até o início do século XX para surgir novos contactos. No contexto do estado social difícil na altura, houve uma espécie de diáspora japonesa. Um dos destinos deles era o Brasil. A existência da maior comunidade nipônica fora do Japão, em São Paulo, resulta deste fluxo das pessoas no século anterior. Na primeira fase, houve grandes esforços no preservar a língua e cultura materna entre os migrantes e imigrantes. Isso alterou-se após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. E depois surgiu uma ideia nova, outra ideia, fixação na terra brasileira e a assimilação cultural e linguística entre imigrantes japoneses. Atualmente no Brasil, conta-se mais de 1,5 milhões de Nikkeis. Este termo Nikkei usado para denominar os povos japoneses e seus descendentes, e não é os valores do índice de bolsa de Tóquio. Após a longa história de imigração nipônica, conta com uma população Nikkei muito grande no Brasil. Estes Nikkeis, já vou usar este termo, Nikkeis, têm direito para vir regressar ao Japão
visto de residência e trabalhar no território japonês sem limitações. A maior parte deles vem acompanhados da sua família, cônjuges e filhos e residem na zona industrial no Japão. Esse número já não passa despercebido nessa sociedade nipônica e agora conta totalmente 173 mil pessoas com esta situação. Este foi em dados do ano passado. E este fenômeno chamamos de Kaseri, que vem ao Japão à procura de vida melhor, oportunidade de juntar algum recurso financeiro, e a tendência de permanência é de curto e médio prazo. Pela estatística emitida no ano passado, o maior de residentes registrados foi na prefeitura Aichi, que tem muitas fábricas, e depois segue estes tal de prefeituras. No Japão existem 47 prefeituras, das quais não existe nenhuma sem registro dos brasileiros. E com isto, novamente, a língua japonesa e portuguesa estão a ser cruzadas. Agora, olhar um pouco das situações dos portugueses, e tive este dado há 2 anos, em 2014, o número de residentes portugueses é 785. Não é muito grande, mas eu achei maior do que eu pensava. E perguntei à Embaixada de Portugal e depois eles comentaram que este número está incluído as pessoas vindas de Natal que optaram pela nacionalidade portuguesa. E depois também perguntei qualquer questão, que existe algum estabelecimento para manter, garantir dos filhos destes portugueses que vivem aí, para ensinar o português como língua materna, diz que ainda não existe. No Japão, podemos prestar provas de proficiência em português e a APEL de Portugal, né, tem 2 centros no Japão, o em Osaka e o outro é de Kyoto. Em 2015, ano passado, registrou-se 43 participantes em 4 níveis. Nota-se uma queda no prestadores em 2013 e 2014, mas no ano passado recuperou. Segundo o Centro de Exames, ainda não tem informação de taxa de aprovação de fazer prova reconhecido pelo Ministério da Educação e Ciência do Brasil também. E agora, a maior parte dos cursos é dedicada à língua portuguesa do Brasil. Dentro das ofertas amplas de ensino de línguas no Japão, para uma pessoa escolher uma língua estrangeira para aprender sem ser aquilo que é obrigatório, tem de ter uma motivação ou necessidade. Devido à particularidade da sociedade japonesa, com um número elevado de imigrantes nipo-brasileiros, Nikkeis, que eu referi anteriormente, surge esta necessidade entre a população japonesa. E, então, isto resulta na realidade do ensino de português no Japão, que é estão a ser ensinados português, mas do Brasil, e depois variação de um padrão, que é mais formal. Existem variações linguísticas, mesmo falando apenas a língua portuguesa do Brasil. O que está a ser ensinado no Japão é língua portuguesa brasileira do padrão. Não há nenhuma língua onde não haja variações linguísticas. Então, variações linguísticas podem ser compreendidas como usadas por diferentes grupos sociais com diferentes acessos à educação ou a linguagens específicas para o conjunto específico das pessoas como profissionais de uma mesma área, médicos, policiais, informáticas, por exemplo, ou grupos jovens, grupos marginalizados e outros. Estão a ser verificadas situações em que os japoneses que aprendem português do Brasil sentem que não estão a conseguir ter entendimento mútuo tão bem como esperavam ao conversar com os imigrantes brasileiros no Japão. Explicação para isso, além do português padrão, há outras variedades de uso da língua. Agora,
falar um pouco da minha própria experiência da aprendizagem do português. Antes de entrar na faculdade, não tive nenhum contato com língua portuguesa, apenas língua estrangeira, era o inglês. Nos primeiros 6 meses do curso, terminou toda a matéria de gramática. Depois disso, começávamos a ler as obras originais de Portugal e do Brasil, com muita ajuda do dicionário. Na altura, o dicionário tinha fisicamente publicado só um dicionário, não tinha acesso mais. E hoje em dia este ponto está muito melhor, tem dicionários na oferta online, basta. Não fugindo da linha desenhada no ensino de português do Japão, tinha muitas disciplinas dedicadas ao Brasil. No entanto, talvez na minha universidade havia muitas ofertas equilibradas e que poderíamos desenvolver mais estudos dos países lusófonos. E falando exclusivamente agora, aqui está chamado de língua, tive professores nativos de Portugal e do Brasil que davam aulas de conversação, mas eram uma vez por semana de cada um dos professores. Entre muitas, tive disciplinas de leitura dos Lusíadas, utilizando a microfilmagem da versão que se encontra no arquivo no arquivo do século XVI. E depois na minha altura, na minha altura, linha orientada no curso, tinha como objetivo principal a aprendizagem da língua estrangeira para a leitura de obras originais e também de poder fazer pesquisas consultando obras originais de língua em árabe. E tirava disciplinas de pedagogias na área da língua, além das especialidades principais do estudo português. Eram dispensáveis para quem tenciona a ser professora de língua, e mais estava inserido no programa de ser professora de inglês, estando com especialidade em português, porque faltava uma disciplina indispensável para completar, que era o método de ensino da língua portuguesa. E eu fiquei com dúvida, estou com o departamento de estudos portugueses, porque que tenho que ser a professora de inglês. Mas continuei também continuei e acabei este programa, mas dirigi uma carta ao reitor da universidade com esta questão, e mas o efeito foi de imediato. Abriram com colaborações de 2 professores ilustres na altura. Não tinha nada de planeamento deste curricular no ano letivo início, mas arranjaram e abriram logo. E falecido professor Ikegami escolheu o livro de estudo Arte Breve da Língua Japona, que este também tem arte grande da mesma língua, mas analisamos com este livro, escrito pelo jesuíta, também o João Rodrigues, missionário. Depois, o professor Okamura escolheu o documento sobre a alfabetização no Brasil. Ao propósito este livro escrito por João Rodrigues, foi escrito para os missionários aprenderem o japonês. Ainda traz-nos muitas informações sobre a língua japonesa na altura. A língua é dinâmica, por isso é uma das obras essenciais para os acadêmicos japoneses especializados em linguística japonesa. E depois passei para Coimbra. Em Tóquio, segui sem questionar muito aquelas instruções que foram dadas. E quando cheguei a Coimbra, soube que não estava nada preparada para entender aquilo que falavam e para expressar aquilo que eu queria dizer. Ou seja, nas duas competências, parar, ouvir e que faltava. Em Coimbra, concentrava-se mais nesses componentes, utilizando textos que vêm a ver com as vidas dos portugueses, como lendas, costumes, celebrações marcantes, entre outros. E ensinaram a ter também músicas. E penso que aí consegui captar melhor os valores tradicionais, os comportamentos da vida cotidiana das pessoas que nascem e crescem em Portugal através da aprendizagem da língua. Porque os professores tiveram como objetivo de transmitir sua cultura, selecionando bem as matérias que se garantem ao seu alcance.